Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura de um livro que, sinceramente, cutuca uma ferida universal. O Ciclo da Autossabotagem, do Stanley Rosner. Com certeza. E só para a gente alinhar as expectativas, nosso objetivo aqui não é recontar as histórias do livro, sabe? Nem fazer um resumo capítulo a capítulo. A ideia é outra, né? É outra. A gente vai dar um passo para trás e tentar entender o esqueleto da obra, a arquitetura do pensamento do autor. É quase como uma investigação. Uhum. O crime é a autossabotagem e as pistas, bom, elas estão escondidas na nossa história. A missão aqui é entender o mapa que o Rosner desenhou para responder uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Todo mundo. Por que a gente repete comportamentos que destroem o que a gente mais quer, mesmo jurando para si mesmo que desta vez vai ser diferente? E essa pergunta é a chave de tudo. Porque o Rosner não está falando de manias simples, de coisas que a gente controla. Certo. Ele não está interessado em por que alguém come o mesmo pão na chapa todo dia. O foco dele são aqueles padrões que agem por baixo dos panos, sabe? Quase sem a gente perceber. Aqueles mais complexos. Muito mais complexos, que parecem ter vida própria. Por exemplo, o livro mergulha em casos como o do homem que está prestes a deixar a família aos 40 anos e de repente ele olha para trás e percebe que o pai fez exatamente a mesma coisa. Nossa. Na mesma idade. E o avô também. É uma espécie de legado invisível. Ou a mulher que sai de um relacionamento abusivo e meses depois se vê apaixonada por outra pessoa que, de forma assustadora, tem os mesmos traços do parceiro anterior. É aquele raio que cai várias vezes no mesmo lugar. Exato. É esse raio que cai 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar que intriga o autor. É uma pergunta que incomoda, né? Porque desafia a nossa ideia de que a gente está no controle. Então, vamos mergulhar nessas fontes para entender a tese principal do livro, os conceitos que dão sustentação para ela e, o mais importante, a lógica que amarra tudo isso. O ponto de partida do livro é um paradoxo. A aparente irracionalidade de pessoas inteligentes, capazes, que repetidamente colocam tudo a perder. Uhum. Pessoas que chegam no topo da carreira e cometem um erro bobo que destrói a reputação. Ou que encontram um parceiro incrível e, inexplicavelmente, começam a criar conflitos até a relação acabar. Sim. A razão de ser do livro é justamente ir além da superfície, de dizer, é falta de caráter ou é azar. Rosner argumenta que esses atos não são acidentes. Eles são, na verdade, uma encenação. Uma encenação. Uma tentativa desesperada e inconsciente de revisitar e, quem sabe, finalmente resolver ou dominar traumas e conflitos que ficaram mal resolvidos lá na nossa infância. Nossa, isso é muito poderoso. Quer dizer que não se trata de fraqueza, o falta de força de vontade, o que, convenhamos, já é um alívio para muita gente. Um alívio imenso. É como se a gente carregasse um roteiro antigo, escrito quando éramos crianças, e passássemos a vida adulta tentando encenar essa peça. Isso. Sem nem saber que estamos num palco. Isso muda tudo. A perspectiva sai do campo da culpa e entra no campo da curiosidade, da investigação de si mesmo. Exatamente, você tirou o foco da culpa e colocou na compreensão. Isso nos leva direto ao coração do argumento do Rosner, a tese central dele. Certo? De forma bem direta, ele diz o seguinte: a grande força por trás desses ciclos de autossabotagem é um mecanismo chamado compulsão à repetição. Compulsão à repetição. É um impulso que vem do inconsciente para recriar situações, conflitos, dramas não resolvidos da nossa infância, principalmente dentro das nossas relações adultas. Ok. E se a raiz do problema é essa, a solução não pode ser simplesmente mudar o comportamento. A verdadeira saída é trazer para a luz da consciência a origem desses padrões. Esse sabe, esse momento de clareza que abre a porta para a liberdade de escolha. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. A chave não é se esforçar mais, brigar mais contra si mesmo. Não mesmo. É entender por que a liberdade não vem do muque, mas da consciência. Isso é uma virada de 180 graus. E para defender essa ideia, ele se apoia em alguns conceitos que são como as vigas de sustentação de um prédio, certo? Perfeito. São os pilares que sustentam toda a argumentação. O primeiro, e talvez o mais fundamental,
é a identificação primária, que ele também chama de arcaica. Identificação primária. Pensa nisso como, sei lá, o sistema operacional que é instalado na gente quando somos crianças. A gente não escolhe. Ele simplesmente é instalado pelos nossos pais, com as qualidades e os defeitos deles. Certo. E a gente roda esse programa pelo resto da vida, muitas vezes achando que é o único que existe. Porque, para a criança, se identificar com os pais é uma questão de sobrevivência, de garantir amor e segurança. A função desse conceito no livro é explicar de onde vêm os nossos padrões mais enraizados, é a planta baixa da nossa personalidade. Um sistema operacional. Gostei da analogia. E como isso aparece na prática? O livro traz o caso de Valerie, que é muito ilustrativo. Ela era uma mulher jovem, super competente, mas que se sentia acorrentada ao negócio da família, que estava falindo. Ela trabalhava de sol a sol, ganhando uma miséria, enquanto via as amigas prosperarem. O motivo? A mãe dela tinha se sacrificado a vida inteira pela família, sempre se colocando em último lugar. Valerie, por identificação primária, tinha instalado o mesmo problema. Para ser amada e ser uma boa filha, eu preciso me sacrificar. Ela estava repetindo a história da mãe, movida por uma lealdade e uma culpa tão profundas que impediam de construir o próprio sucesso. Que loucura. Ela estava sem saber sendo leal ao fracasso da mãe. Exatamente. Honrando um sacrifício que nem era dela. Uau! E se esse é o sistema operacional, o segundo conceito parece ser o principal aplicativo onde esse programa roda. O relacionamento amoroso. Exatamente. É o que Rosner chama de contrato não escrito. Esse é o palco principal onde a repetição acontece. O que é esse contrato? É a expectativa silenciosa e quase sempre inconsciente de que nosso parceiro ou parceira vai magicamente curar nossas feridas da infância, vai nos dar o que nossos pais não deram. A função desse conceito é explicar por que, muitas vezes, a gente escolhe parceiros que são cópias carbono do pai ou da mãe com quem a gente teve a relação mais complicada. Ah, claro. Não é masoquismo. É uma tentativa inconsciente de, desta vez, consertar a história, de conseguir um final diferente para aquele roteiro antigo. É por isso que a gente ouve tanto a frase "eu só atraio o mesmo tipo de pessoa". É exatamente por isso. O caso de Gillian e Michael no livro é o exemplo perfeito. A Gillian vivia se queixando para o terapeuta que o marido, Michael, era passivo, um banana que não tomava decisões. Certo. Mas o irônico é que, durante a terapia, ficou claro que toda vez que ele tentava tomar uma iniciativa, Que tal a gente viajar pra praia no feriado? ela cortava. Imediatamente. Imediatamente, ela o cortava com uma lista de problemas. Ah, não, vai estar cheio, vai chover, é muito caro. Ela, sem perceber, estava podando qualquer movimento dele para manter o controle da relação, exatamente como a mãe controladora dela fazia. Ela recriava com o marido a prisão da qual tentava escapar na infância. Ou seja, ela o transformava no banana de quem reclamava. Precisamente. Mas espera aí, se a pessoa vive repetindo o mesmo erro, uma hora ela não percebe? Por que é tão difícil enxergar esse padrão em si mesmo? É como se a gente estivesse cego para o nosso próprio roteiro. O que impede essa consciência de aparecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. E nos leva direto ao terceiro pilar: trauma e repressão. A repressão é o mecanismo de defesa que a nossa mente usa para sobreviver. Certo. Quando uma experiência é dolorosa ou assustadora demais, especialmente na infância, a gente enterra essa memória e os sentimentos associados a ela no porão do inconsciente. Entendi. A função desse conceito no livro é explicar por que esses padrões são tão poderosos e, ao mesmo tempo, invisíveis. O material reprimido não some. Ele continua ativo lá no escuro, moldando quem a gente é e ditando nosso comportamento sem que a gente saiba. É o motor oculto do ciclo. E isso pode ficar adormecido por anos até que algo aconteça e tudo vem à tona. Exatamente. O caso de Essie é dramático e muito claro. Ela era uma mulher que vivia em Nova York e, depois dos ataques de 11 de setembro, desenvolveu uma síndrome do pânico avassaladora. Na terapia, investigando a origem desse medo, ela acabou acessando uma memória reprimida de abuso sexual na infância. Nossa. O que aconteceu?
A sensação de desamparo total, de vulnerabilidade absoluta que ela sentiu com a queda das torres, a reconectou com a mesma sensação da criança indefesa que ela foi. O trauma do presente ativou o trauma do passado, revelando a verdadeira raiz de toda a ansiedade que ela sentiu na vida adulta. É impressionante como essas peças se encaixam. A gente tem a identificação primária como a planta baixa, o contrato não escrito como o palco principal, e o trauma e a repressão como o fantasma que assombra a casa. Isso. Mas ainda parece um quebra-cabeça. Qual é a cola que une tudo isso e faz a roda girar, criando o tal ciclo do título? A lógica do ciclo que ele monta é mais ou menos assim, e é quase uma tragédia em 5 atos. Ok. Primeiro, lá na infância, a identificação primária instala o nosso sistema operacional, nosso modelo de mundo e de amor. Certo, um modelo. Segundo, se essa infância tem traumas ou conflitos muito grandes, eles são reprimidos para que a gente possa continuar funcionando. Sobrevivência. Terceiro, na vida adulta, esse material que foi enterrado não fica quieto. Ele força uma saída e essa força é a compulsão à repetição. É o inconsciente dizendo, precisamos resolver isso aqui. Uhum. Quarto, o palco preferido para essa reencenação é o relacionamento amoroso, através do contrato não escrito, onde a gente tenta fazer com que nosso parceiro atual conserte o nosso passado. E o resultado disso tudo? É o quinto e último ato, a autossabotagem. Porque, ao recriar a situação original, a gente não resolve o conflito, a gente o reforça. E, no fim das contas, isso só serve para validar aquelas crenças negativas que a gente formou lá atrás. Viu? Eu não sou amado mesmo, eu estou destinado a ser abandonado. É uma lógica perfeita e, ao mesmo tempo, terrível. O ciclo se alimenta de si mesmo. A tentativa de cura acaba aprofundando a ferida. Ok, entendemos a arquitetura. Agora, na prática, o que essa teoria consegue explicar bem e onde ela encontra seus limites? Quais são as perguntas que ficam no ar? O grande poder, o grande alcance da teoria é dar um sentido profundo a uma série de comportamentos que, por fora, parecem pura loucura. Por exemplo, Ela explica desde o executivo que sempre é demitido por insubordinação, recriando a sua briga com o pai autoritário, até o que Rosner descreve no caso de Beatriz, uma escritora brilhante cujo perfeccionismo paralisante a impedia de terminar qualquer livro. por quê? Porque o sucesso significaria superar o pai, um acadêmico frustrado. Explica também os 5 casamentos de Joel, um homem que, em cada união, escolhia inconscientemente mulheres que o rejeitavam, repetindo a dinâmica com sua mãe fria e distante. Entendi. O ponto mais forte da obra é essa mudança de foco. Sai a culpa, entra a compreensão. E com a compreensão, a possibilidade de liberdade. E as fronteiras onde a teoria não consegue ou não se propõe a responder? Os limites aparecem na própria complexidade da mudança humana. O próprio Rosner, e eu acho isso muito honesto da parte dele, mostra, através dos casos, que a terapia é um caminho longo, difícil. Certo. E que só ter a consciência do problema não é uma varinha mágica. O caso do Michael, o marido da Gillian, mostra isso. O marido passivo. Ele mesmo. Mesmo entendendo na terapia que sua passividade era uma reação à esposa controladora, ele não conseguiu mudar o comportamento. Ele continuou preso no mesmo lugar. Isso levanta uma questão. Deixa no ar a grande questão. A consciência é sempre suficiente para quebrar o ciclo ou existem outros fatores? Além disso, o livro tem um foco quase exclusivo na dinâmica psicológica. Fatores biológicos, genéticos, sociais são mencionados muito de passagem, o que obviamente delimita o escopo da explicação. Não é um manual de autoajuda, então. De forma alguma. A obra não é um manual de 5 passos para parar de se sabotar, mas sim um mapa detalhado para uma expedição interna que pode ser bem dolorosa. Entendi. Então, para resumir, a arquitetura de O Ciclo da Autossabotagem nos mostra que a sabotagem não é um defeito de fabricação, mas uma lógica trágica. Uma lógica trágica, gostei disso. É uma tentativa do nosso inconsciente de ser o herói da nossa própria história e curar velhas feridas. Só que, ironicamente, o método que ele usa é reabri-las para tentar entender o que aconteceu da primeira vez. Exatamente.
É um esforço de maestria que falha repetidamente porque o diretor da peça não sabe por que escolheu aquele roteiro. E isso nos deixa com uma reflexão final que é um pouco desconfortável. Qual seria? Se a repetição, mesmo que seja de algo doloroso, nos traz uma sensação de segurança simplesmente por ser um território familiar, conhecido, até que ponto a nossa busca pela felicidade não é, na verdade, uma luta constante contra o nosso próprio desejo de permanecer nesse lugar conhecido? Uau! Talvez a verdadeira liberdade não seja encontrar uma solução definitiva, mas sim desenvolver a coragem de tolerar o desconhecido, de abrir mão do mapa antigo, tanto nos nossos relacionamentos quanto e, principalmente, dentro de nós mesmos.